Olá, já faz uma semana que passou o Oscar 2026 e uma semana que o Brasil perdeu o Oscar de melhor filme internacional, de melhor ator. Mas a gente já sabia que ganhar o Oscar por 2 anos consecutivos é um desafio para qualquer filme internacional. Ainda mais nesse ano que estava muito competitivo, já que Valor Sentimental tinha 9 indicações, estava indicado a direção, roteiro. Então, é como eu falei lá no vídeo de apostas. Se Valor Sentimental ganhasse, não era para ficar surpreso. E é uma pena porque o Brasil merecia ganhar. E o vídeo de hoje é inspirado nesse merecimento. E o que eu fiz? Eu juntei as 24 vitórias do Oscar e fiz um ranking do merecimento. Ou seja, eu peguei as 24 categorias, vi quem venceu cada uma delas, analisei a concorrência, analisei a própria vitória em si e fiz uma espécie de classificação de merecimento. Da vitória menos merecida à vitória mais merecida. Na minha opinião, é claro. E você também pode dar a sua opinião do merecimento aqui embaixo nos comentários assim que eu terminar esse vídeo. Beleza? Então, bora lá. Júnior Guimarães, tomada 1. Bom, são 24 categorias no Oscar e eu vou começar com o 24º, que é o último lugar, que para mim é o filme que não mereceu o Oscar, que é melhor documentário para Mr. Nobody Against Putin. Gostei do documentário, né? Mas quem viu o meu ranking de melhor documentário viu que esse filme ficou na 4ª posição no meu ranking. Ou seja, para mim, pelo menos, tinha 3 filmes melhores do que ele para ganhar esse Oscar. Embaixo da luz de neon, segundo lugar eu coloquei Alabama, Preso no Sistema, em primeiro lugar, A Vizinha Perfeita. Então, para mim, esse Oscar era de A Vizinha Perfeita, e não de Mr. Nobody. Até porque esse Oscar não tem cara de merecimento, tem cara de recado, ou seja, é Hollywood dando um recado ao mundo, ou seria a própria Rússia? Então, para mim, esse prêmio não foi merecido de jeito nenhum. E olha que eu gostei desse filme, viu? Mas 23º lugar vai para melhor figurino para Frankenstein. Bom, Frankenstein teve 3 vitórias. Melhor design de produção, melhor maquiagem e penteado e melhor figurino. Ou seja, as 3 categorias estéticas. E dessas 3 categorias, a que menos me chamou a atenção foi o figurino. Porque eu prefiro, por exemplo, o figurino de Hamnet, que é um primor também, sabe? Ele tem toda aquela cara de filme de época, de século XV, século XVI, a era shakespeariana, né? E a academia, ela gosta muito de figurinos de fantasia. Então, isso favoreceu muito Frankenstein. Mas, assim, para mim, era o prêmio que poderia não ter ido para Frankenstein. Era melhor figurino. E que me perdoem os fãs de Valor Sentimental, que é o filme norueguês que ganhou do Brasil, melhor filme internacional, mas essa categoria, para mim, é meu 22º lugar. E assim, não tem a ver só com ter ganhado do Brasil. Tipo assim, não é uma questão ufanista. É que eu preferi não só o Agente Secreto, mas preferia muito mais Foi Apenas um Acidente, que para mim merecia também estar indicado a melhor filme. É um filme muito melhor do que Valor Sentimental. E olha que Valor Sentimental, ele fala sobre cinema e metalinguagem, mas mesmo assim é um filme que não me pegou. E até Sirat me chamou mais atenção do que Valor Sentimental. Então, gente, é isso. 21º lugar vai para melhor curta animação, que foi vencido por A Garota que Chorava Pérolas, que é uma animação muito boa. No meu ranking, ele ficou em 3º lugar. Né? E por isso que ele está aqui embaixo, no 21, porque eu achei que 2 animações mereciam mais, que era o Forever Green e o outro como é que é o nome daquele? Retirement Plan, né, que é aquela do idoso que fala da aposentadoria, que só tem 7 minutos. Essa animação que venceu é muito bem feita. Inclusive foi a surpresa da noite, né? Ninguém esperava muito que esse filme fosse ganhar. De merecimento, para mim, ele não mereceu muito não. Eu preferia que fosse para Forever Green ou até mesmo para Retirement Plan. 20º lugar, melhor ator para Michael B. Jordan. Adorei ver ele em cima do palco, ver ele sendo aplaudido, o reconhecimento do Michael B. Jordan como o grande ator que ele sempre foi, só que, para mim, tinha pelo menos 3 atores melhores que ele aqui nessa categoria, que eram o próprio Wagner Moura, né, para quem a gente estava torcendo, Timothée Chalamet,
que apesar das polêmicas, da antipatia dele, essa campanha ruim que ele fez, agressiva, mas ainda assim, gente, a atuação dele está sensacional. Se você tirar toda essa questão de bastidores, cara, é a melhor atuação do Chalamet, né? É uma atuação que fica cada vez melhor a cada filme e aqui o auge dele é Marty Supreme. Então, para mim, ele merecia mais do que o Michael B. Jordan. Eu ia gostar se ele ganhasse? Não. Justamente por conta dessa antipatia. Eu preferi que o Michael B. Jordan tivesse ganhado mesmo, tá? Mas em merecimento mesmo, não, gente, acho que o Michael B. Jordan não merecia esse Oscar. Eu preferia que fosse pro Wagner Moura mesmo, entendeu? Não só por ele ser brasileiro, mas porque eu gostei mais da atuação do Wagner Moura. Inclusive, o Ethan Hawke, gente, apesar de ser o azarão desse Oscar, mas a atuação dele também tá muito boa, tá sublime, na verdade. E também merecia mais que o Michael B. Jordan. Eu acho que o Michael B. Jordan, nessa categoria, tá melhor só do que o Leonardo DiCaprio. Mas, repetindo, gostei da vitória do Michael B. Jordan. Só não foi a mais merecida. Agora a gente vai entrar naquelas categorias onde a vitória foi quase merecida. Quase. Começando com melhor fotografia para Pecadores. Sim, a vitória da diretora de fotografia foi muito boa, porque foi a primeira mulher a ser vitoriosa nessa categoria. Então foi uma conquista muito boa. Mas tinha pelo menos 2 filmes assim que estavam um patamar acima de Pecadores na fotografia. Primeiro foi Sonhos de Trem, e o segundo filme foi o próprio favorito da noite, que era Uma Batalha Após a Outra. Fez um trabalho incrível de câmera, de iluminação, de ambientação, de tonalidade, e essa atmosfera visual de batalha, ela anda de mãos dadas com a edição, que sim, foi premiada. Mas aí vai ser o próximo item, porque é o meu 18º lugar, melhor edição para Uma Batalha Após a Outra, que eu gostei, mas eu prefiro a edição de Marty Supreme. Eu acho que esse Oscar era o Oscar que faria Marty Supreme não sair de mãos vazias, porque é uma edição sensacional, ela faz com que as mais de 2 horas de filme pareçam bem menos por conta das imagens escolhidas, por conta dessa edição, dessa agilidade, dessa coisa que parece muito, inclusive, com Joias Brutas, que é aquele filme com Adam Sandler que o Josh Safdie fez ainda em parceria com o irmão Benny. E apesar das pessoas questionarem, por que tá em melhor filme? Mas Fórmula 1 também tem uma edição muito boa. E sim, eu acho que Fórmula 1 poderia sair com 2 Oscars. Melhor som, que foi o que ele venceu, e melhor edição. Gostei do Oscar de batalha, mas ainda acho que Fórmula 1 e Marty Supreme eram melhores que ele. O 17º lugar, para mim, foi para a melhor escalação de elenco da Uma Batalha Após a Outra, que foi o segundo melhor, sim, porque o primeiro era de Pecadores. E agora que esse prêmio aconteceu, a gente meio que tem um norte de como é que funciona essa premiação, né? Já que nós temos um elenco hiper estrelado, Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Sean Penn, aí tem aí os talentos emergentes, que foi a Teyana Taylor, a Chase Infinity, Regina Hall, não, desculpa. Regina Hall? Não, é Regina Hall, né? Regina Hall, que faz a Brenda de Todo Mundo em Pânico, e aí brilhando aí no drama, que infelizmente tá num papel bem reduzido, mas que merecia mais atenção. Quer dizer, a gente já tá começando a entender como vai funcionar essa questão de melhor escalação de elenco, mas lá no vídeo das minhas apostas eu mencionei que Uma Batalha Após a Outra podia ser uma ameaça para a vitória de Pecadores. E olha o que aconteceu. 16º lugar vai para Quartos Vazios, para melhor documentário, que para mim ele só perde para um filme, Armado com uma Câmera, Vida e Morte de Brent Renault, da HBO. Esse da Netflix aqui, ele é sensacional, a vitória está em boas mãos, mas ainda assim eu acho que ele merecia um degrau a menos. Mas tudo bem, esse é aquele tipo de vitória que a gente não acha merecido, mas que ainda assim gosta porque o Oscar está em boas mãos. Mas se não fosse o documentário da HBO, com certeza essa vitória estaria em uma posição melhor. 15º lugar vai para melhor filme, para Uma Batalha Após a Outra. Por que ele está nessa posição? Porque tem um filme melhor que ele, que é Pecadores. Quando surgiu a notícia de que Batalha ia estrear nos cinemas, novo filme do Paul Thomas Anderson, eu assisti, adorei Batalha, mas ainda preferi Pecadores. Para mim, Pecadores não foi só o melhor filme dessa temporada do Oscar, foi o melhor filme do ano passado. Ponto. Merecia o Oscar de melhor filme. Ponto. Mas como esse Oscar foi para Batalha, que é um filme que eu gostei demais também, e para mim é o segundo melhor filme, então,
Vamos lá, tudo bem. E essa opinião também vale para a melhor direção, que é meu 14º lugar para Paul Thomas Anderson. Uma batalha após a outra, que é um Oscar que ele vai por merecimento também, mas que, convenhamos, esse Oscar ele funciona mais como pedido de desculpas da academia para esse grande diretor por não ter sido premiado antes. Mais ou menos o que aconteceu lá em 2007 com o Martin Scorsese, que ganhou o Oscar por Os Infiltrados. E que, assim como Batalha, não é um dos melhores de seu diretor, mas ainda assim é um dos grandes filmes do seu ano. Entendeu? As duas próximas categorias são onde aconteceram vitórias, onde a disputa estava assim, ó, pelo menos entre dois filmes. Começando com melhor canção para Golden, de Guerreiros do K-Pop. Mereceu o Oscar, mas também tinha outro que merecia, que era I Lied to You, de Pecadores. Eu acho que ambas as canções são muito boas, ambas mereciam o Oscar, porém por motivos diferentes. Inclusive, muita gente está desdenhando desse Oscar de Golden, dizendo que não merecia, que I Lied to You é melhor, que como pode essa música ter perdido, meu Deus do céu, com várias pessoas compartilhando a cena dessa música, que de fato é uma cena sensacional e histórica também. Mas aqui agora eu vou dar uma opinião polêmica. Muita gente acha que I Lied to You é melhor que Golden. Tudo bem, preferência pessoal. Mas ainda acho que muita gente que prefere I Lied to You não lembra muito da música, mas lembra da cena, que é uma cena insuperável, e por isso as pessoas também estão achando que a música é insuperável. E eu nem julgo quem faz isso, porque realmente, gente, a cena e a música, elas estão entranhadas entre si de um jeito que não dá pra gente lembrar da cena sem lembrar da música e vice-versa. Mas a verdade é que essa música, ela não funciona muito sem a cena. Enquanto Golden funciona muitíssimo bem, tanto dentro quanto fora do filme. Portanto, se esse Oscar de melhor canção fosse para Pecadores, eu também iria adorar. Mas Golden também merece. 12º lugar vai para melhor maquiagem para Frankenstein, que de fato é uma maquiagem bem feita, é o mais merecido para muita gente. Eu ainda acho que ele fica pau a pau ali com A Meia Irmã Feia, que foi a minha torcida, mas é claro que eu não apostei em A Meia Irmã Feia. Eu apostei realmente em Frankenstein, porque ele era o favorito, fez a rapa na temporada. Sim, mereceu também. 11º lugar vai para melhor ator coadjuvante para Champagne. Grande desempenho, outro grande desempenho do Champagne, que só não está em posição maior porque, apesar dessa minha opinião sobre valor sentimental, a atuação do Stellan Skarsgård poderia também estar em boas mãos se ele tivesse ganhado o Oscar. 10º lugar para melhor design de produção para Frankenstein, que realmente não teve concorrência. É o prêmio mais merecido de Frankenstein, fez um trabalho sensacional, assim como todo o trabalho de design dos filmes do Guillermo del Toro. Mas ainda acho que poderia ir também para Pecadores, que também tem um trabalho maravilhoso, que merecia também o Oscar. Frankenstein era o favorito, com todos os méritos, que só não está mais adiante porque ele não está uma vitória disparadamente melhor. Ele está melhor, mas não disparado, por conta de Pecadores. 9º lugar, melhor som para Fórmula 1, que era o Oscar previsto, era o favorito e, gente, o trabalho de Fórmula 1, todo o trabalho técnico de Fórmula 1 é muito, 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 muito bom, especialmente a parte sonora. E a concorrência forte também seria de Pecadores, por causa dessa ligação da trilha sonora com som, com diálogo. Então, toda essa parte técnica de Pecadores também é impecável e poderia ser o 2º lugar. Mas realmente, melhor que Fórmula 1 esse ano não teve. 8º lugar, melhor animação para as guerreiras do K-pop. Sensacional, imbatível, não teve concorrência para essa animação, foi um fenômeno do ano passado, né? E convenhamos que a concorrência também ajudou, né? Porque as grandes do mercado, que são a Disney e a Pixar, lançaram as duas animações, né? Zootopia 2 e Hélio, só que nenhuma das duas chegaram perto de chegar nesse Oscar. O mais elogiado, além desses filmes, foi A Pequena Amélie, que é a animação francesa. Para mim, ficou em 3º lugar, né? Gostei mais de Arco, que também é francês, né? Produzido pela Natalie Portman, que para mim quase ficou em 1º lugar. Mas quando a empolgação acabou, eu revi As Guerreiras do K-Pop e realmente não tinha como bater esse. Favoritíssimo absoluto
guerreiros do K-pop. Sétimo lugar, melhor roteiro adaptado, uma batalha após a outra. O primeiro Oscar da noite para o Paul Thomas Anderson, seu sonhado Oscar, né? E merecido também, tá? Foi o melhor roteiro do ano adaptado, embora tivesse outros aí que tivessem aí tanta força quanto, que é o caso de Hamnet, por exemplo, que Hamnet, para mim, também foi um roteiro maravilhoso, escrito pela Chloe Zhao e pela própria autora do livro também. E essa proximidade de batalha com Hamnet que realmente não deixou essa categoria estar mais em cima, tá? Mas uma batalha após a outra teve seu Oscar merecido. E a partir de agora, as categorias seguintes são de vitórias que foram disparadamente a melhor. Começando com o sexto lugar, melhor trilha sonora para Pecadores. Eu nem vou citar outros filmes aqui, porque não dava. Aqui não tinha concorrência. Pecadores era a melhor trilha do ano. Ludwig Göransson arrebentou aqui e ganhou seu terceiro Oscar merecido, depois de Pantera Negra e Oppenheimer. Inclusive, esse é o segundo Oscar dele trabalhando com Ryan Coogler, né? Já que o primeiro foi com Pantera Negra. Inclusive, eu acho que ano que vem ele tá no Oscar de novo com a trilha de Odisseia, do Christopher Nolan. Mas vamos esperar e ver se ele vai ser a nossa torcida de novo. Quinto lugar, melhor roteiro original, Pecadores. Eu assisti esse filme no cinema e assim que eu vi esse filme, eu cravei, cara, esse filme tem que ganhar o Oscar de melhor roteiro original. Quase um ano depois, olha ele aqui ganhando o Oscar. Que legal, gente. Muita satisfação em ver esse filme ganhar esse Oscar, porque ele mereceu muito. E é o Oscar do Ryan Coogler. Quarto lugar, para melhores efeitos visuais, para Avatar, Fogo e Cinzas. Não tem o que discutir. Olhe Avatar, olhe o visual, olhe os efeitos. Gente, não tem para ninguém. Nada encosta em Avatar. Pode não gostar do filme, pode achar que ele é uma cópia de Pocahontas, pode achar que ele é uma cópia de Smurfs, mas não interessa, gente. Nenhum é páreo para os efeitos de Avatar. Terceiro lugar, medalha de bronze para quem? Para quem fez a rapa na categoria em toda a temporada, que foi a Jessie Buckley para melhor atriz por Hamnet. O que ela fez aqui foi quase, por exemplo, o que a Natalie Portman fez lá no Oscar 2011 com Cisne Negro, onde ninguém ganhava dela em toda a categoria de melhor atriz onde ela concorria. Tem muita gente que não gostou da atuação dela, dizendo que foi exagerada. O que a personagem passa no filme é uma coisa que ninguém deseja nem pro pior inimigo. Cara, ela perde um filho, não tem como você mensurar como a atriz deve atuar, como ela deve chorar, como ela deve se conter. Não é assim. Cada indivíduo tem o luto da sua maneira e grita da sua maneira. Gente, e esse trabalho da Jessie Buckley é simplesmente empático, maravilhoso e sensacional. Não tinha como bater essa atuação. Segundo lugar, vai para a grande surpresa da noite, que foi o empate entre os cantores e duas pessoas trocando saliva em melhor curta-metragem. Quem viu o meu ranking de curta-metragem sabe do que eu estou falando. Para quem não viu, eu vou deixar o ranking aqui na descrição. Primeiro lugar foi para duas pessoas trocando saliva, que foi meu curta favorito. E meu segundo lugar foi Os Cantores. Para qualquer um que fosse o Oscar, eu já ficaria muito feliz. E olha o que aconteceu. Os dois ganharam o Oscar. Realmente, os dois melhores curtas-metragens empataram. Cara, eu fiquei muito satisfeito, muito feliz, porque os dois mereciam o Oscar. Eu acho que eu nunca tinha ficado tão feliz com o empate. O último que eu presenciei no Oscar foi no Oscar 2013, com o empate de melhor efeitos de som, não, edição de som, para Skyfall e A Hora Mais Escura. Só que eu tava torcendo só para Skyfall. E aqui eu tava torcendo para os dois. Foi a segunda vitória mais merecida da noite, porque a mais merecida foi melhor atriz coadjuvante para Amy Madigan, que para mim não teve concorrência. Foi a que mais merecia, foi a que mais me deixou feliz durante todo o Oscar. Ela merecia muito. Segunda indicação depois de mais de 40 anos da primeira indicação dela. E foi um Oscar muito bem-vindo, e também não foi um Oscar de desculpa não, tá? Até porque a Amy Madigan não teve uma carreira promissora como teve outras pessoas. Mas assim, esse papel dela foi imbatível, vai ganhar um spin-off, né, eu ouvi dizer. E, cara, não tem palavras mais, só tem elogios a essa atuação dela, e para mim esse prêmio foi sensacional. Foi o Oscar dessa edição. So thank you very much. I'm very overwhelmed. E
E pronto, e chega de Oscar 2026, né? Já passou, bola pra frente, e agora vamos curtir o cinema 2026, né? Ver os próximos lançamentos, falar de aniversário de filme clássico, sim, falar de Oscar também, mas não de 2026, mas de outras edições. E se você não quiser perder nada disso, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações e não perca nenhum dos nossos vídeos. E sim, gente, comenta aqui embaixo o que você achou desse ranking do merecimento. Se você concordou, não concordou, tem vitórias que você colocaria acima, abaixo, tem filmes que você torcia para algum filme específico, em determinada categoria, coloca tudo aqui embaixo, eu quero saber, tá? No mais, muito obrigado pela audiência, beijo a todos, saúde e segurança para todo mundo e tchau!